Fala galera, pessoal, nossa aula passada nós falamos sobre inscrição e circunscrição de sólidos. A aula de hoje nós vamos dar continuidade nesse estudo, onde nós falamos na verdade sobre cubo e esfera, e nessa aula nós vamos comentar sobre cilindro e esfera. Então vamos lá. Olha só, esfera inscrita no cilindro. Então vamos falar primeiramente uma esfera estando inscrita dentro do cilindro, e logo após nós vamos inverter isso. Aí o cilindro estará inscrito dentro da esfera. Então vamos começar por aqui. Uma esfera inscrita em um cilindro reto tangencia suas bases e todas as geratrizes. Qualquer plano que contém o eixo do cilindro determina um círculo inscrito em um quadrado. Desse modo, o cilindro é equilátero, pois sua altura é igual ao diâmetro da base. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Essa esfera aqui, ó, ela está inscrita dentro do nosso cilindro. Se eu observar ela de cima para baixo, eu vou ter uma visão que a esfera vai estar encostando em toda essa circunferência aqui do meu cilindro, porque é uma esfera. Então a esfera aqui, essa parte dela aqui, ó, tá encostando toda o meu cilindro aqui, ó, na lateral, só porque bem aqui nesse meio certinho aqui, ó, o cilindro está fazendo esse formato aqui, a esfera está tocando. Aqui nós temos as geratrizes dele, ou seja, a esfera vai tangenciar todas essas geratrizes, tá? Então aqui, ó, do centro da esfera, que também será o nosso centro aqui, ó, do cilindro aqui, ó, ele vai tocar lá no centro da base do cilindro, na base de baixo aqui, ó, também vai tocar lá em cima, no centro da base de cima do cilindro. Daqui até aqui seria o raio, né, da minha circunferência. Olha só, o raio aqui, ó, tá vendo? Da minha circunferência, também aqui seria o raio, e o raio da minha base do meu cilindro, coincidentemente, é igual ao raio da minha circunferência, né, da minha esfera. E aqui seria a altura, né, tanto da esfera quanto do cilindro. Se eu cortar uma seção plana aqui, eu terei o que? Eu terei um quadrado, tá? Visualizando aqui, eu terei um quadrado, ok? Olha só, letra A, a base do cilindro e a esfera têm o mesmo raio, como eu já disse para vocês. A altura do cilindro é o dobro do raio da esfera. Então, está dizendo aqui, ó, que a altura do cilindro é o dobro do raio da esfera. E se você observar aqui, a altura da esfera é a mesma altura do cilindro, consequentemente, nós temos dois raios aqui. Então, a altura do cilindro, que é o H, é igual a 2 vezes o raio. Vamos fazer uma comparação aqui entre o volume, né, do cilindro com o volume da esfera, né? Se a gente observar aqui, a gente percebe que o volume do cilindro, com certeza, ou melhor, o volume da esfera, com certeza ele será menos do que o volume do cilindro. Mas vamos fazer um comparativo aqui para ver essa relação, o que seria essa relação de volume do cilindro e volume da esfera. Então tem aqui, ó, volume do cilindro, né, sobre o volume da esfera. Aqui eu escrevi o volume do cilindro, que é π raio ao quadrado vezes 2 raio. E aqui embaixo eu escrevi o volume da esfera, que é 4/3, que multiplica π elevado a 3. Tá? Vamos lá, vamos resolver isso aqui. Eu tenho aqui, ó, raio e raio. Se eu multiplicar isso, vai ficar raio elevado a 3 aqui, ó. Certo? Eu tenho π em cima e π embaixo, então vou cortar os dois π's. Então aqui vai ficar 4/3 raio elevado a 3 aqui, ó. Correto? Aqui em cima, eu vou fazer assim, eu vou pegar essa parte de cima e aqui eu tenho, na verdade, em cima eu tenho uma fração. 2 raio elevado a 3 é uma fração. É 2 raio elevado a 3 sobre 1, né? Então eu escrevi aqui ela, aqui embaixo não tem necessidade de aparecer 1. Eu vou multiplicar pelo inverso da fração de baixo, que vai ficar como, ó, 3 dividido por 4r elevado a 3. Aí eu tenho aqui, ó, r elevado a 3 aqui em cima, eu posso cortar com r elevado a 3 aqui embaixo. Sobrou o quê? 2 vezes 3 sobre 4. 2 vezes 3 é 6, então vai ficar 6 sobre 4. Simplificando 6 por 4 vai dar quanto? 3 sobre 2. Ou seja, uma comparação entre o volume do cilindro com o volume da esfera é uma razão de 3 sobre 2, tá bom? 3 sobre 2. Enquanto que o volume
do cilindro, na fração ele vale 3, o da esfera vale 2, então a razão de 3 sobre 2, certinho? Eu vou fazer a mesma comparação aqui de razão para a área, tá? Área do cilindro e área da esfera. Olha só, a área do cilindro é o quê? Nós já vimos essa fórmula, tá? Anteriormente no estudo da esfera. 2π vezes raio, que multiplica 2 vezes o raio mais 2π vezes raio ao quadrado. E o volume, ou melhor, e a área da esfera, 4, que multiplica πr ao quadrado, tá? Então aqui, ó, eu posso multiplicar esses dois aqui, vai ficar 2 vezes 2, 4. π vezes raio ao quadrado, tá aqui. Então tem 4πr ao quadrado mais 2πr ao quadrado. Então 4πr ao quadrado mais 2πr ao quadrado, a gente vai dar 6πr ao quadrado. Agora vamos cancelar aqui, ó. Corta raio ao quadrado com raio ao quadrado, corta π com π, vai sobrar o que? 6 sobre 4. 6 sobre 4 simplificando vai dar quanto? 3 sobre 2. Então, o volume do cilindro com o volume da esfera tem a razão de 3 sobre 2. Volume 3 do cilindro 3, volume da esfera 2. E a área é a mesma proporção, a mesma razão. Enquanto que a área do cilindro vale 3, a área da esfera vale 2 em proporção. Correto, pessoal? Então, se eu estiver comparando o volume, a razão é de 3 sobre 2. Se eu estiver comparando a área, a razão também é de 3 sobre 2. Tá bom? Sendo assim, concluímos que tanto o volume quanto a área da superfície total do cilindro é 50% maior do que o volume e a área da superfície esférica. Olha só, enquanto que o volume da esfera é 2, esse aqui é 3, né? Quer dizer, teve a metade a mais, ou seja, 2 mais a metade de 2, que é 1, vai dar 3, então é 50% a mais. Aqui da mesma forma, 2, né? 2, a metade de 2 é 1, então, ó, 2 mais a metade de 2 vai dar 3, né? Então 50% maior, tá? Então volume, tanto o volume quanto a área do cilindro é 50% maior do que da esfera. Agora nós vamos inverter. Agora será um cilindro inscrito na esfera, ou seja, um cilindro dentro de uma esfera. Olha só, quando uma esfera está inscrita em um cilindro reto, as circunferências das bases desse cilindro estão contidas na superfície da esfera. Qualquer plano que contém o eixo do cilindro determina um retângulo, tá? Então essa base aqui, ó, do meu cilindro, ela está toda encostada na minha esfera. Da mesma forma, a base de cima também está toda encostada na esfera, tá bom? Ó, se eu pegar uma diagonal aqui, ó, cortando aqui, eu tenho, ó, raio da minha esfera e raio da minha esfera também. Aqui embaixo, R maiúsculo quer dizer o raio da figura maior. A figura maior é a esfera, então R maiúsculo é raio da esfera. E aqui eu tenho Rzinho. O que representa esse Rzinho? É o raio da base do meu cilindro, tá bom? E a altura é aqui, ó, a altura do cilindro, tá? Meu H. Olha só, a altura do cilindro, o diâmetro da base do cilindro e o diâmetro da esfera forma um triângulo retângulo. Tá aqui, ó, o diâmetro da esfera, aqui a base do meu cilindro e a altura do cilindro, que eu tenho um triângulo retângulo, né? Então, quem será a minha hipotenusa? 2 vezes o raio da esfera. Então, vai ficar 2 vezes o Rzão ao quadrado, que é igual a altura aqui do cilindro ao quadrado, mais 2 vezes o raiozinho, que é o raio do cilindro, ao quadrado. Pronto, posso trabalhar essa relação pitagórica aqui, né, no cilindro inscrito na esfera. Agora vamos falar sobre cone e esfera. Aqui nós focamos em cilindro e esfera, né? Vimos as duas formas, né? Esfera inscrita no cilindro, depois cilindro inscrito na esfera. Agora vamos falar do cone, tá? Cone reto e esfera. Olha só. E primeiro, esfera inscrita no cone, tá? Então, a esfera vai estar dentro do cone. Olha só. Uma esfera inscrita em um cone reto tangencia sua base e todas as geratrizes. Qualquer plano que contém o eixo do cone determina um cilindro inscrito em um triângulo, tá bom? Então, olha só, a esfera está aqui, ela vai tangenciar a base do meu cone, tá? E ela vai dar toda aqui, ó, essa volta que ela vai encostar, vai tocar em todas as geratrizes do meu cone, tá? Porque o cone aqui ele é circular, então ele vai encostar em todas as partes aqui, ó,
da minha circunferência, bem no centro aqui da esfera, correto? Olha só, agora vamos fazer algumas análises aqui. Primeiro, ó, a altura aqui, ó, do cone pega tanto aqui, ó, da parte mais baixa da esfera aqui, que é o centro do cone aqui, né, a base do cone, até o vértice do cone lá em cima, é a altura, tá? Ó, do vértice lá em cima até chegar na base aqui é chamado de geratriz, então tem aqui, ó, infinitas geratrizes aqui, ó, aqui é uma geratriz de cá também, correto? Eu tenho aqui embaixo o raio do meu cone, vou chamar de R maiúsculo porque ele é um raio maior. E do centro da esfera até a borda aqui, eu tenho o que? O raio menor, que é o raio da esfera, tá bom? Então, eu tenho o raio da esfera. Com isso, eu consigo criar uma relação pitagórica nesse triângulo aqui, ó. Olha só esse triângulozão aqui, ó. Vem aqui, ó. Tá vendo? Onde a minha geratriz aqui do cone será a minha hipotenusa igual à altura aqui, ó. Que essa parte aqui, ó, vai ser o quê? O meu H, né, a altura do cone, H ao quadrado, mais o meu outro cateto aqui, que é o Rzão, que é o R do cone ao quadrado. Correto, pessoal? Olha só, vou fazer outra observação para vocês aqui, que é uma relação de semelhança. Aqui nós encontramos aquelas relações de semelhança. Olha só, observe que os triângulos, ó, A, B, C e os ângulos AOD. Tá vendo aqui, ó, AOD. Tá vendo? Então, um triângulo bem aqui, ó, do centro da esfera até chegar aqui, ó, nessa borda aqui, que é perpendicular, né, à geratriz aqui. Então, aqui eu tenho um triângulo aqui, ó. Esses triângulos, pessoal, são semelhantes. Vou mostrar para você aqui o porquê. Para dois triângulos serem semelhantes, eles precisam ter os mesmos ângulos, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Esse ângulo aqui é de 90 graus, né? Para o triângulo grandão, é 90 graus. E aqui em cima eu tenho um triângulo aqui que eu vou chamar de alfa. Agora vamos analisar esse triângulozinho menor. Tá vendo que esse triângulozinho aqui, ele menor, ele tem um ângulo de 90 graus aqui, porque é perpendicular, né, a minha geratriz. Então esse grandão tem um ângulo de 90 graus e o pequenininho também tem um ângulo de 90 graus. Tá vendo que esse ponto aqui também é um ângulo desse triângulo menorzinho? Então aqui, se esse triângulo aqui é alfa, ele pertence ao grandão, ele também pertence ao triângulo pequeno, que também é o mesmo, é alfa. Então, se um triângulo tem dois ângulos, se dois triângulos têm dois ângulos iguais, significa que o terceiro ângulo também será igual. Quer dizer que esse ângulo aqui do menor será igual a esse ângulo aqui do maior, certo? Dois triângulos têm dois ângulos iguais, quer dizer que o terceiro ângulo dos dois terá que ser igual também. Então aqui eu tenho uma relação de semelhança, correto? De dois triângulos. Agora vamos analisar aqui, né, a semelhança de acordo com os dados. Então tem aqui, ó, AB, pessoal, ó, AB corresponde ao que do meu triângulo, aliás, AB aqui, ó, corresponde a qual parte do meu triângulozinho menor, certo? Corresponde aqui, ó, isso aqui é a hipotenusa, não é hipotenusa, é um cateto, né? Então corresponde a esse cateto aqui, ó, AD, certo? Que é igual a AC, tá? AC é a hipotenusa do triângulo maior e a hipotenusa do meu triângulo menor tá aqui, ó, AO. Então tá aqui, ó, AC e AO, que é igual a, ó, BC do triângulo maior e OD, ou DO, tá aqui, ó. Certo? Agora vamos criar aqui as relações de acordo com cada letra aqui, ó, né, das medidas. Vamos lá. Então, AB. Quem é AB, pessoal? Ó, AB é a altura sobre AD. Cadê AD? Aqui, ó. AD. Cadê? Aqui, AD. AD é o que? Representa o que? AD, ó. É o G, né? AD é o G, certo? É o Gzão aqui, ó, o meu AD, menos o quem? Menos o meu raio maior. Tá? Porque olha só, essa medida aqui, ó, tá vendo? Daqui até esse biquinho aqui é a mesma medida daqui até encostar aqui, ó. Aqui é o ponto que tangenciou, não foi? A minha esfera, até esse canto aqui. E desse canto até esse ponto aqui que tangenciou a minha esfera, também é a mesma medida. Então, essa medida aqui é a mesma dessa aqui, até chegar no D aqui, ó. Então, ó, do C até o B é a mesma medida do C até o D. Então, quer dizer, ó, geratriz inteira menos o raio maior. Tá aqui, ó, geratriz inteira menos o raio maior. É igual, ó, isso aqui, ó, AC. AC, pessoal, é a geratriz inteira aqui, ó. Certo? Representa o que? Hipotenusa. Quem que é a hipotenusa aqui? AO, certo? Quem é AO? É a altura menos o raiozinho menor aqui, ó. Então, ó, essa altura toda, menos esse pedaço, sobra isso aqui. Então, é a altura menos o raiozinho menor. Que é igual a, ó, BC. Quem é BC? Tá aqui, ó, BC. BC é o raio
o raio maior, né? Que é o raio do meu cone, tá? Então, vai ser Rzão sobre essa medidinha aqui, que é o Rzinho, que é o raio da circunferência. Então, fica assim, Rzão sobre Rzinho, correto? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente trabalhar essas relações. Vocês perceberam, gente, que essa parte aqui da geometria espacial não tem nem que decorar a fórmula, basta você analisar a figura. São fórmulas da geometria plana, tá, galera? Utiliza bastante aqui relação pitagórica. Olha só, em um cone reto de altura 12 e base com raio de 5 centímetros é inscrita uma esfera, né? Qual é a medida do raio da esfera? Falando aqui que nesse cone é inscrito uma esfera, ou seja, tem uma esfera inscrita nesse cone, tá? Então ele falou aqui, ó, a altura aqui, ó, do meu cone aqui vale 12, essa altura vale 12, e o raio desse meu cone vale 5, tá? Então vamos fazer aquela relação de semelhanças, olha só, a relação de semelhança está bem aqui, ó, cortando aqui, né, perpendicular aqui a minha geratriz, tá bom? Essa altura aqui, ó, lembra quem que é essa altura aqui, ó? É o que? É a altura menos o raiozinho aqui da minha circunferência. Então vai ficar o que? 12 menos R. Certinho? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é determinar o G. Por quê? Porque o G é essa medida. Eu tenho a altura e tenho o raio do meu cone. Então vai ficar, ó, G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Então vai ficar G ao quadrado é igual, ó, a altura 12 ao quadrado mais o raio que vale 5, né? Resolvendo isso aqui, galera, eu vou chegar aqui no valor em que o G é igual a 13, certo? Meu Gzinho vale 13. Depois eu posso usar aquela relação, tá? De semelhança para encontrar o que agora? O raio. Por quê? Ele pede o que? A medida do raio da esfera. Ele quer saber a medida do raio da esfera. Então aqui eu posso pegar essa medida aqui, ó. Aqui, ó, vamos lá. Eu tenho o G, né? Esse Gzão aqui, certo? Sobre H menos R. H menos R tá aqui, ó. Altura menos R, né? Ou seja, menos o R da esfera. Vai ficar o que? 12 menos R, que é igual a 5, tá aqui, sobre esse aqui que é Rzinho. Pronto, ficou aqui, ó, a minha relação de semelhança. Então vamos substituir. O G, nós encontramos ele, vale 13, né? Por isso nós calculamos ele aqui primeiro. Então ficou 13 sobre a altura 12 menos R igual a 5 sobre R. Olha só, pessoal, por mais que apareceu o Rzinho duas vezes, eu só tenho ele como incógnita. Então basta resolver essa proporção aqui que eu vou chegar na minha resposta. Então vai ficar assim, ó. 13 vezes R é igual a 5 vezes 12, 60, 5 vezes menos R vai dar menos 5R. Passo menos 5R para cá, vai ficar 13R mais 5R igual a 60. Portanto, vai ficar 18R igual a 60. Então, vai ficar raio que é igual a 60 dividido por 18. 60 não é divisível por 18. Se você dividir isso aqui, vai dar uma dízima periódica. Então, como vai dar uma dízima periódica, eu prefiro deixar em forma de fração. Ou seja, 10 sobre 3, tá? Se eu resolver isso aqui, vai dar quanto? 3,333 infinito, né? Então, eu prefiro deixar em forma de fração, ao invés de escrever uma dízima periódica, tá bom? Então, essa é a nossa resposta. Então, o raiozinho da minha esfera vale 10 sobre 3 centímetros. Agora, nós vamos entender o contrário, que é o quê? O cone inscrito na esfera. Ou seja, o cone estará dentro da nossa esfera. Olha aqui. Quando uma esfera está inscrita, ou melhor, quando a esfera está circunscrita a um cone reto, a circunferência da base desse cone está contida na superfície da esfera. Quer dizer, esse cone aqui está todo encostando na esfera, tá? Além disso, o vértice do cone pertence à superfície da esfera. Então, o vértice também está encostando aqui na minha esfera. Qualquer plano que contém o eixo do cone determina um triângulo. Então, se eu passar um plano cortando aqui, ó, eu vou ter um triângulo, tá? Então, se eu passar cortando, eu vou ter essa imagem aqui, ó. Cortar a esfera bem aqui, ó, passando pelo centro da esfera, cortando o cone, eu vou ter essa visualização aqui, ó. Correto? Então, mais ou menos, eu vou ter isso aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Isso tudo aqui é a minha altura do meu cone, tá? Ó, daqui até aqui é o raio, né, da minha esfera. Aqui, ó, eu tenho, ó, aqui, ó, tem o raiozão, né, que é o raiozão da esfera. Essa medida aqui embaixo, eu tenho o raiozinho do meu cone, tá? Aqui, o raiozinho do meu cone.
A altura já foi falada, aqui é a origem, né? Aqui eu tenho, ó, H, né? Essa altura aqui, ó, H, toda aqui é H, e aqui em cima é o Rzão, né? Então, vou ter, ó, H menos o Rzão lá em cima, sobra esse pedacinho aqui. Então, vou ter esse triângulo, retângulo aqui embaixo, azulzinho. Então, vou ter essa relação aqui, ó. O meu Rzão é a hipotenusa ao quadrado. O meu Rzinho aqui é um cateto. E, ó, a altura menos o Rzão lá em cima vai sobrar isso aqui. Então, vai ficar H menos Rzão ao quadrado. Vamos para um exemplo aqui, né? E finalizar essa nossa parte aqui. Exemplo. Em uma esfera de raio 10 centímetros, está inscrito um cone reto cujas bases têm raio 6 centímetros. Qual é o volume do cone? Né? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, vamos analisar as informações que eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa medida que vale 10, né, que é o raio da minha esfera, e tem essa medidinha aqui embaixo que vale 6, ou seja, se eu jogar no teorema de Pitágoras, eu vou encontrar o valor do x aqui, ó, certo? Meu x é quem? É o h menos r. Então tá aqui, ó, raio ao quadrado, raio maior ao quadrado, igual a raio menor ao quadrado, igual a h menos r, r maior ao quadrado. Então vai ficar, ó, o raiozão aqui, ó, vale 10, então ficou 10 ao quadrado. O raiozinho menor eu também tenho, vale 6. E o meu h menos r aqui, ó, que é essa medida aqui, eu vou chamar de x. Então, ó, 10 ao quadrado é 100. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual a 100 menos 36. X ao quadrado igual a 64. Né? Jogando o quadrado e virando raiz, vai dar que o x é igual a 8 centímetros. Então, essa medida aqui vale 8 centímetros. Então, agora eu tenho a altura do meu cone. Então, a altura do cone vai ser o quê? Esses 10 centímetros aqui, né, que é o raio da esfera, mais o 8 centímetros aqui do valor do x que eu acabei de encontrar. Ou seja, a altura do meu cone é 18 centímetros. Agora eu posso jogar na forma do volume do cone. Aqui, ó, qual o volume do cone, tá? Então, o volume do cone foi matérias que nós aprendemos lá atrás sobre, né, o estudo do cone. Então, o volume do cone é calculado como 1/3 que multiplica π vezes a base do cone vezes a altura desse cone, tá? Lembrando que toda figura que contém um bico lá em cima, ou seja, contém um vértice, a forma dele é dividida por 3, tá? O cone, a pirâmide, tudo tá dividido por 3, tá aqui, ó, 1/3, tá? Então, substituindo, ó, 1/3 que multiplica raio do cone, que é 6 ao quadrado, vezes a altura do cone, que é 18, eu vou obter o quê? 216 π centímetros cúbicos. Correto, pessoal? Só lembrando, como não tem alternativas aqui, eu posso deixar em função de π. Se você quiser ser mais exato, você pode substituir o π por 3,14, você vai encontrar um valor decimal aí, centímetros cúbicos. Correto, pessoal? Esse foi o nosso estudo de hoje, certo? Então, nós ficamos por aqui, né? E até a próxima. E, como sempre, fui!